Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O professor da USP, Glauco Pérez da Silva, deu uma das aulas e o tema foi Sistema Eleitoral. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Eu vou começar num panorama geral que vai de alguma maneira resgatar isso que o Cristi falou sobre as outras apresentações anteriores, que acho que vai servir para a gente balizar a discussão sobre reforma. A primeira coisa é a seguinte: a gente hoje fala absolutamente como sinônimo falar de reforma política como reforma eleitoral, tá certo? E não necessariamente é a mesma coisa. Ela tem se limitado à reforma eleitoral. Ela tem, de alguma maneira, dito que esse é o principal foco de reforma que o Brasil precisa, mas, ao mesmo tempo, essa ideia de reforma política, de reforma eleitoral, é algo que vem desde a Constituição de 88. A Constituição é promulgada e, imediatamente, essa discussão já surge. Antes, a razão para a gente falar de reforma era porque tornava o sistema político brasileiro ingovernável. Hoje em dia a gente não fala mais de ser ingovernável, a gente pode falar de custos de governabilidade, mas a gente não diz mais que o Brasil é ingovernável. A gente criou o Plano Real, a gente acabou com a miséria, a gente privatizou, quer dizer, foram feitas alterações da agenda do Executivo, gostemos delas ou não, achemos elas corretas ou não, mas elas foram feitas. Hoje, o que a gente fala não é de governabilidade, mas a razão da reforma é a necessidade de alteração na representação. Então o que a gente precisa pensar é o seguinte: o que a gente precisa pensar é, se a gente está propondo uma reforma política que afeta a reforma o sistema eleitoral, a gente precisa se perguntar de que maneira as eleições, o sistema eleitoral, altera a maneira como a gente é representado, né? Então, de que maneira a gente pode pensar a relação entre representação e sistemas eleitorais. Então, de uma maneira bastante simples, é assim que a gente pensa, da forma mais intuitiva, da forma mais simplória, eu diria. A gente pensa, olha, tem um conjunto de pessoas, cada conjunto de pessoas escolhe alguns indivíduos, e esses indivíduos vão compor o executivo e o legislativo dos diferentes níveis, então, seja dos municípios, sejam dos estados ou da União, e eles vão ali governar em nosso nome. Essas áreas ali representam os locais onde essas pessoas são escolhidas, ou seja, qual é a divisão que a gente faz do território para escolher as pessoas. E essa divisão não é trivial. Pensar nessa divisão, ou seja, aonde as pessoas são escolhidas e quantas pessoas são escolhidas em cada uma dessas divisões, altera a maneira como a gente se relaciona com os representantes, tá? Então a gente precisa dar muito foco em duas dimensões ali. Uma é aonde as pessoas estão, ou seja, se a gente pegar esse grupo de pessoas ali, olhar para a parte de baixo, o que são essas áreas azul, vermelha, verde, preta, onde elas estão, e depois como elas escolhem seus representantes, tá? E essa dupla dimensão, ela tem que ser pautada pelo menos a ciência política, ela olha para essa relação de algumas formas. E eu vou apresentar aqui, de uma maneira muito mais sintética do que o Cícero fez, certamente, quais são tipos de representação possível, né? Então, dentre esses tipos de representação, eu vou elencar aqui só 4, é um exercício didático aqui, só para facilitar o nosso pensamento. Então, o primeiro tipo de representação é uma representação que eu vou chamar aqui de localista. Então, o que é isso? É o político que age como intermediário entre o eleitor e o poder público. Então, quando vários de nós, a gente tem um problema na nossa rua, a gente procura o vereador da cidade para ajudar a gente a resolver aquele problema de, sei lá, de um buraco ou de um terreno ou qualquer outra coisa assim. A gente tem um problema com a creche, eu não consigo matrícula para o meu filho, eu procuro um vereador que é do bairro e ele me ajuda com isso. É esse tipo de representação que eu estou falando ali. Ela não é necessária, ela não tem, nenhuma delas tem nenhuma carga normativa aqui, pelo menos não do meu ponto de vista, eu não estou querendo colocar, embora seja praticamente impossível não associar a essa discussão de representação carga normativa, o que significa dizer eu prefiro assim ou prefiro de outra forma, mas eu vou tentar me eximir dessa discussão na maior parte do tempo onde eu conseguir, tá? Bom, então, essa é a primeira. É como se, de alguma maneira, a gente tivesse acesso a ele e pudesse pedir coisas, tá?
O segundo tipo de representação, eu estou chamando de representação simbólica. Aí é o representante de um grupo maior, que não necessariamente está confinado numa área como eu desenhei ali. Então você pode pensar numa representação de minorias, mas você também pode pensar numa representação de grupos quaisquer. Então, sei lá, o vereador que representa os taxistas, os professores, um sindicato ou qualquer coisa assim. Tá? Então, ele foi eleito com os votos do sindicato dos professores, ele foi eleito com os votos. Então, ele representa um grupo. Aí a gente já não fala para esse tipo, a gente não se refere necessariamente a uma dimensão regional ali. Né? Esse representante ele atua por um segmento maior da população, um segmento diferente, em que a base territorial é menos importante para ele. Um outro tipo de representação é a representação que eu estou chamando de partidária. O que significa isso? Esse deputado, ou enfim, político eleito, ele representa agora não só um grupo claro do eleitorado, mas ele é o representante de um determinado partido. E ele é o representante de um determinado partido escolhido dentro daquele partido como alguém que representa aquele grupo e o eleitorado se vincula eventualmente com o partido. Então, esse eleito, ele vai por vezes defender uma ideia que não necessariamente é a do seu eleitor diretamente, mas a ideia que o partido defende. Né? Então a gente pode lembrar aí casos históricos no Brasil, tem vários de políticos que têm esse perfil, é um perfil um pouco mais ideológico, né? em boa medida. Tá? E por fim, a gente teria um quarto tipo de representação, que seria a representação em torno de políticas. Aí, então, é defender exatamente a implementação de uma ideia e aquele deputado, aquele parlamentar, ou enfim, qualquer nível, vai ser escolhido por defender uma ideia, e aí meio que independe do partido dele. Em geral, isso vai ter afinidade, é difícil de se dissociar várias das vezes qual é essa ideia e qual é o partido onde ele está, mas em geral o que eu estou pensando aqui, de novo, é didático, né? É para organizar o pensamento, é dizer, esse parlamentar, esse político, ele foi escolhido porque ele defende alguma causa, ele defende uma ideia que perpassa a sociedade de maneira geral e não necessariamente um grupo restrito, um grupo territorial, um grupo local. Tá? Então, o ponto aqui é, esses 4 tipos de representação, de representantes que vão ser escolhidos, eles vão ser escolhidos... a gente pode pensar o seguinte, a escolha de um grupo ou de outro grupo... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. A gente pode pensar o seguinte, eu tenho 4 tipos de representação. E essas 4, elas vão cada vez menos dependendo do aspecto geográfico, cada vez menos dependendo do território para estar representado, cada vez menos dependendo de conhecer diretamente o seu eleitor. Isso é ruim? É bom? De novo, eu não vou entrar na discussão agora, pelo menos, se alguém me perguntar depois a gente fala, mas muda o tipo de relação que se estabelece entre o parlamentar e o eleitor. Tá? Se o nosso sistema vai eleger mais de um ou mais de outro grupo, depende do processo de escolha. E aí aqui eu quero deixar claro, marcar uma diferença entre o debate público que normalmente se coloca, que várias vezes assim, a gente é fatalista com relação às coisas, a gente diz que um determinado sistema vai levar a alguma coisa ou levar a outra coisa. Embora eu entenda esse tipo de colocação, porque várias das vezes leva mesmo, mas eu vou ser um pouco mais modesto aqui e falar sobre incentivos. Então eu vou dizer o seguinte, um tipo de sistema incentiva mais um tipo de representação. Significa que vai ser sempre assim? 100% dos eleitos vão ser assim? Não. Tá certo? Não. Só vivenciando que a gente vai descobrir, porque os partidos vão se adaptar, os políticos vão se adaptar, todo mundo vai mudar, se a regra mudar, e aí vai agir de acordo. Então a regra muda, você muda a maneira de se comportar. Né? Então, se a gente imaginasse como um jogo, se o árbitro se torna mais duro ou ele é mais permissivo, os jogadores se comportam de um jeito diferente. Tá certo? E aí não precisa ser futebol. Pode olhar para o político como um jogador. Ele vai lidar com a regra de um jeito diferente. Então, se a gente pensa numa alteração... Então, de maneira sintética aqui, se a gente está pensando na mudança da regra eleitoral, eu estou criando um outro conjunto de incentivos para as pessoas que estão lá. Eu estou criando outro incentivo para os eleitores, outro incentivo para os políticos, outro incentivo para os partidos.
todos eles vão se adaptar a esses novos incentivos e vão tomar outras decisões. Então o ponto é, o processo de escolha importa, mas importa como? Né? O que significa dizer que importa, então? Né? Importa em que sentido? Como isso que eu falei, vai criar incentivos ao comportamento, vai criar formas diferentes dos atores políticos, inclusive dos eleitores, e não só dos partidos e dos candidatos, de se comportarem. Portanto, o que a gente precisa se atentar é, para cada uma dessas propostas, qual é o tipo de incentivo que elas criam. Tá? E aí a gente pode pensar pelo menos em uma dupla dimensão aí de incentivos, tá certo? Um é o tipo de ação que o político vai perseguir. Então, uma vez que a regra muda, que tipo de ação ele adota, que incentivo ele tem, todo mundo vai adotar igual? Não, mas a maioria deles, ou uma boa parte deles, está percebendo aquele incentivo de agir de determinada forma. Tá? Enquanto uma outra dimensão é a do funcionamento dos partidos políticos. Porque não adianta a gente imaginar que a legislação, quando a Constituição de 88 é promulgada e se falava muito da crise de governabilidade, muitos falavam do enfraquecimento dos partidos políticos no Brasil. A gente pode discutir hoje se eles são fracos ou não, mas eles estão aí e eles continuam atuando. Várias pessoas têm identidade com alguns deles. Poderia ser maior, poderia ser melhor, mas eles estão aí e a gente depende deles. Então a gente precisa pensar como a gente lida com a representação através dos partidos políticos. Porque esses dois conjuntos de dimensões, né, essa dimensão do político e a dimensão dos partidos, vão influenciar o funcionamento direto dos nossos órgãos de representação. Então, as prefeituras, as câmaras, todas. Tá? Então, a gente vai ver isso acontecer, a gente vai ver essa dupla dimensão atuando. Então, eu volto para esse nosso quadro aqui, para esse primeiro quadro, e vou mostrar assim, a alteração que a gente tem aqui é a seguinte. A primeira é que, normalmente, a gente fala de alterações e elas se referem não ao executivo, mas ao legislativo. Tá certo? Então, a gente deixa um pouco de lado o executivo. Não que não tenha importância, não que não, ao contrário, mas eu vou, pelo menos na minha fala, focar no legislativo. E a outra coisa é que a gente precisa introduzir aí o papel dos partidos políticos. A representação é mediada. E o representante se vê, pelo menos, dividido entre aquilo que o partido cobra dele, demanda dele, exige dele, incentiva que ele faça, e o que os eleitores pedem e demandam. Então, a gente não pode esquecer que os partidos estão em cena, e a gente não pode esquecer que talvez seja através deles que a nossa representação precisa ser fortalecida, e não no vínculo direto entre eleitor e político. Mesmo por conta das coligações e mesmo com a regra de divisão dos quocientes eleitorais, o sistema brasileiro é bastante proporcional. Então, um partido que recebe 18% dos votos, que é um número relativamente alto no Brasil, ele tende a ter 19% das cadeiras, 20% das cadeiras. É difícil você ver um partido muito mal representado. Né? Então, isso funciona. O que faz com que você tenha pouco desperdício de votos. Né? Então, se o voto vai para algum lugar, esse grupo tende a colocar um representante lá. Por outro lado, ele também dificulta a avaliação sobre a responsabilização do seu candidato. Porque como ele não... É difícil você fazer algo assim, checar o que ele está fazendo. Porque ele é um grupo, ele representa um grupo pequeno, a não ser que ele tenha um tipo muito particular de representação que ele vai exercer, fica difícil controlar. Tá? Fica mais... o controle e depois a punição da atuação dele no Congresso acaba sendo prejudicado. A gente fala muito das celebridades e reclama muito disso, mas é o eleitorado que escolhe, e não escolhe sempre, não. Muitas celebridades não foram eleitas. Muitas. Muita gente. O jogador de futebol que mais tem. Aparece candidato e não vence. Então, assim, eles são um problema, a gente entende assim, mas o eleitorado está na mão dele. Tirar ou não isso, colocar ou não isso. A nossa escolha fica na mão do eleitorado ou na mão do partido decidir isso. Né? Porque dentro do sistema proporcional é a escolha que a gente tem que fazer. E, por outro lado, assim, é um incentivo de enfraquecer o partido, mas é um incentivo. Hoje os partidos têm conseguido criar listas que fazem sentido e criar listas, como eu disse, contando com os deputados, sabendo quantos vão se eleger. Então, ainda que seja um incentivo ao enfraquecimento dos partidos, efetivamente não tem ocorrido esse enfraquecimento. Pelo menos não na hora de criar a lista. É a chance de piorar o que já está lá, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer, né? Que tipo de mudança a gente vai propor. Mudanças de porte muito grande, elas são tão circunstanciais que favorecem quem está lá hoje. Então tende a favorecer o status quo, assim. E eu acho que
a gente tem toda a nossa discussão a respeito de representação e de crise que leva a gente a pensar numa reforma exatamente porque a gente não gosta do que está lá. Aí a chave para mim é controle e tentar de alguma maneira não jogar o desequilíbrio econômico para dentro do desequilíbrio político. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.